Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ergamos nossos olhos para aquele que tem um céu como trono, Deus, esse, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz, eis aquele cujo poder é eterno. Vamos nos juntar hoje à voz dos anjos e bendizer esse Deus. O chamado de Deus para nós se dá sob as mais variadas circunstâncias. Devemos assim buscar sempre no Senhor essa firmeza de ficarmos sempre sintonizados com Ele, a fim de atendê-lo, a saber qual é nosso papel na sociedade, na igreja e na família. Vamos agora diante de Deus pedir perdão pelos nossos pecados. Em que tenho falhado mais com Deus? Aonde eu tenho deixado de fazer mais aquele meu papel do batismo que eu recebi como missão, e onde tenho devido a Deus em relação também ao meu irmão, na falta de reciprocidade ou na falta do perdão. Vamos neste momento fazer nossas pazes com Deus, fazendo também as pazes com o nosso irmão, tirando todo o ressentimento do nosso coração, perdoando aqueles também que nos ofenderam. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E vamos assim iniciar nossa celebração fazendo o nosso ato de caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos, nesta oração, pedir que Deus realmente faça com que aconteça em nós aquilo que nós rezamos, aquilo que nós oramos para Ele. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10, ponto 19 a 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus
ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los.
À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E a primeira leitura a gente vai nos dar esse direcionamento de Samuel 3, 1 a 10, pulando aí até o versículo 20, quando um jovem Samuel, que servia ao Senhor na presença de Eli, o sacerdote, no tempo em que a palavra do Senhor era rara, diz aí, e as visões não eram frequentes, olha aí, e o chamado é assim. Como Deus fez para Samuel, ele vai fazer para cada um de nós. O chamado de Deus é para nós, e Deus nos chama sob as mais variadas formas, sob as mais variadas circunstâncias. Busquemos sempre estar de prontidão, porque o Senhor muitas vezes quer falar conosco. Ele quer entrar na nossa vida em sintonia conosco, mas nós não damos lugar a esse Deus. Fiquemos sintonizados com Ele, porque Deus, Ele sabe do seu problema, Ele sabe do meu problema. Mas devo me perguntar a mim mesmo: tenho dado abertura para Deus participar da minha vida? Dos meus problemas? Mas meus problemas não se resolvem. Qual o grau de abertura que tenho dado para Deus na minha vida, a fim de que Ele possa atender aos meus anseios, às minhas expectativas? Deus os vai chamar a primeira vez, vai chamar a segunda vez, vai chamar a terceira vez, vai chamar quantas vezes for necessário, e eu devo me perguntar: tenho escutado a voz de Deus? Eli foi aquele que presenciou essa situação de Samuel. Ele foi lá a primeira vez com Eli, o sacerdote, ele foi lá a segunda vez com Eli, foi lá a terceira vez. Samuel não ficou dormindo, ele apenas confundiu o chamado de Deus na voz do sacerdote. Mas Deus tinha algo para concretizar na vida de Samuel, e Deus tem algo também para concretizar na sua vida. É necessário apenas que creiamos, que tenhamos fé. Samuel, Samuel, Deus chama cada um de nós. Devemos dizer: tu me chamaste, aqui estou. Ele vai dizer para ele: volta a deitar-te. E se alguém te chamar de novo, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel obedeceu à voz de Eli, sacerdote, foi dormir novamente. E o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele vai responder: fala, que teu servo escuta. Vamos fazer isso na nossa oração, quando nós formos rezar para Deus. Antes de começar a oração, dizer assim: fala, Senhor, que teu servo escuta. Porque muitas vezes a nossa oração é uma oração que só fala, mas não dá um espaço para a escuta de Deus no nosso coração.
É necessária essa abertura, e essa abertura se faz pelo silêncio, o silêncio do amanhecer, o silêncio do entardecer, o silêncio que muitas vezes nós precisamos no meio do barulho que nos rodeia, o silêncio da nossa cama, do nosso dormir, como foi o caso de Samuel. Deus quer falar em cada momento conosco, no nosso sonho, muitas vezes, Deus quer falar também. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Deus, Ele quer falar, Ele vai falar. Mas é necessário que, além dessa abertura, a gente possa também nos emendar de nossos pecados, tirar muitas vezes os pecados que também nos atrapalham, que faz nossa mente ficar também confusa. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É isso que Deus quer quando nós respondemos. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Já é essa prontidão de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, como foi aquele fiat de Maria, quando Maria respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E aí Jesus começa então a sua vida missionária, fazendo aquelas curas. Curou a sogra de Simão Pedro, que estava doente de cama, com febre, e Jesus foi se aproximando de cada necessitado, levantando o indigente, levantando o coxo, dando vista aos cegos. Deus foi restabelecendo a paz naqueles que estavam sem a paz, naqueles que estavam possuídos de demônio. Jesus Cristo também libertava. Jesus colocou aqueles que estavam às margens, reintegrando-os à sociedade. Jesus faz para isso, na nossa vida, esse bem maior. Ele veio para reintegrar. Ele veio para juntar aqueles que estavam dispersos. Ele vai como um bom pastor atrás da ovelha perdida. Muitas vezes a ovelha perdida pode ser aquela desgarrada, mas muitas vezes aquela que também a sociedade abandona, a sociedade marginaliza, a sociedade coloca à margem da sociedade. Então nós temos que ser a exemplo do que é a missão de Cristo, assumir em nós o nosso chamado, como Samuel dizia: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Deus quer nos falar justamente que nós devemos seguir os passos de Jesus. Essa é a nossa missão. Está tão claramente que é isso, como está hoje no Evangelho, que Jesus veio realizar a vontade de Deus, como nós devemos realizar. Saindo do ambiente oficial, Jesus se dirige para o ambiente privado, dos relacionamentos pessoais, da comunidade, da casa, da família. A casa pode ser vista como uma comunidade onde se vive a solidariedade. Aí encontra a sogra de Simão Pedro, acamada com febre. O mestre estende a mão e a levanta. E logo ela se põe a servi-los. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele quer a nossa disposição, nos levantar. Como se levantou também Samuel, se levantou do sono, a sogra de Pedro também se levantou da febre, da doença. O serviço é a atitude fundamental de quem quer seguir Jesus. A prática do amor, a prática da justiça, a prática da solidariedade é a resposta que Deus quer de nós, é o primeiro passo da nossa conversão. Na oração, o Mestre encontra a força para a sua intensa atividade, e Ele nos ensina que é por meio da oração que nós vamos também abraçar a nossa vocação, dando o nosso passo inicial para a nossa conversão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração,
quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva, nós sabemos. Se salva, e quem não reza se condena também. Essa é a condição para encontrarmos Jesus, encontrarmos Deus na nossa vida. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.